Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Seu nome completo? Ladejane Ravage. A senhora é professora? Sou prof. Reside aqui em Planalto? Sim. A senhora conhece a Alexandra Salete Dolgokinski? De vista só. Tá, só um minutinho. Trazer a Alexandra, por favor. Até lhe perguntando, a senhora se opõe que seja transmitido o depoimento? Não. Tá, ok. Então, retomando, a senhora disse que conhece a Alexandra só de vista? É como mãe de aluno, né? Eu vou solicitar que as partes façam silêncio, porque senão fica difícil até para este notipista conseguir desempenhar o trabalho dela, porque aí acaba tendo bastante ruídos, né? E o trabalho delas exige bastante concentração. Pode começar, doutora. Tá. A senhora promete dizer a verdade? Sim. Então a defesa está com a palavra. Tudo Boa bom. tarde, tudo bem? Tudo bem. Desculpa fazer a senhora esperar esse tempo agora. Tranquilo. A senhora foi professora do Rafael. Sim. Por quanto tempo a senhora deu aula para o Rafael? 1 ano. 1 ano. A senhora dava quantas matérias para ele? Anos iniciais, né? Eu ficava a tarde toda com ele. Menos nos períodos de educação física. Tá. E quantos dias na semana era, a senhora se recorda? 5 dias. Ah, era todos os dias da semana? Sim. Desculpa, não entendi. Tá. Como é que era o Rafael em sala de aula? Pelo que a senhora pôde ver. O Rafael era um menino quieto, tímido e muito reservado. Tá. E como é que era o desempenho dele no colégio? Era um bom aluno. Ele era uma criança disciplinada? Sim. E a aparência dele, como é que ele ia para o colégio? Ele aparentava estar sempre bem cuidado, sempre bem vestido, limpo? Ou Sim. pelo contrário? Não, Ele estava sempre bem cuidado. sempre bem cuidado. Então ele ficaria longe então de ser uma criança mal cuidada, maltratada, mal vestida. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo menos quando ele vinha para a escola, né, que era o que eu tinha acesso. Perfeito. Não, tudo que, que eu lhe pergunto é se a senhora souber. Aham. E com relação a Alexandra, a senhora sabe se ela ia nas reuniões do colégio? Ela ia. Todas era ela que ia. Ela. Alguma vez a senhora viu o pai dele lá? Não. A senhora sabe quem é o pai dele? Eu tive conhecimento depois, né? Depois do fato. Mas depois antes do fato nunca tinha visto o pai dele? Não. Perfeito. Claro. Prof, posso lhe chamar assim? Sim. Tem uma passagem, eu não sei se a senhora sabe, ou soube, que a turma está fazendo um trabalhinho pro Dia das Mães e daqui a pouco o Rafael está escrevendo umas coisas, amo mãe, alguma coisa assim, e ele se emociona e começa a chorar, e aí levam ele para tomar um chazinho para ele se acalmar, porque ele ficou muito emocionado ao falar da mãe, ele era muito ligado à mãe. A senhora tem conhecimento de alguma coisa assim, prof? Não. Naquele ano, no Dia das Mães, na verdade, a gente trabalhou, né? Fizemos uma poesia. Ele fez e depois todos eles declamaram essa poesia, né? Sim. Assim, ele era muito ligado à mãe, mas na verdade quem chorou e se emocionou foi o coleguinha dele. Ah, que o outro Andrei falou que foi ele. Não, foi o Andrei. Chorou pelo que ele escreveu? O coleguinha dele se emocionou. Pelo que ele escreveu para a mãe. Não, assim, ó. O coleguinha dele, quando foi ler o poema que ele tinha feito para a mãe, ele se emocionou. Entendi. Eu acho que houve um equívoco quando o Andrei comentou isso, porque no outro depoimento também alguém tinha me falado, me perguntado, eu achei não. muito bonito, né? Foi o coleguinha, o leu o que ele Rafa não. escreveu. O Rafa, ele sempre foi muito tímido. Ele leu o poema que ele tinha feito para a mãe, mas assim, não chorou, ele leu normal e tranquilo. Perfeito. E se o coleguinha dele chorou no momento que o Rafa leu, eu não vi, porque eu estava com o celular. Gravando. Então eu não tenho acesso a essa informação. Perfeito. Obrigado. Não posso ajudar nisso. Tá bom, não, tranquilo.
Vou lhe chamar de prof também. Sim. Professora, a senhora disse que a Alexandra ia nas reuniões, correto? Sim. Pelo que a senhora pôde ver, a Alexandra também era uma pessoa quieta, tímida? Ou a senhora não conseguiu perceber essa característica dela? Não, porque a escola faz poucas reuniões, né? Uhum. Então eu não pude perceber isso, mas que eu lembre, ela nunca se manifestou nas reuniões. Não se manifestava? Não. Tá. E o Rafael estava sempre em dia no colégio, com os trabalhos, com os temas? Sim. Sempre em dia? Sim. Tá. E nesse ano que a senhora conviveu com o Rafael, ele esboçou para a senhora alguma coisa com relacionamento à mãe? Se ele gostava, se ele não gostava? Se ele sofria, se ele não sofria? Não, ele sempre foi muito reservado e, tipo, aparentemente gostava da mãe. Uhum. E era um piá educado? Educado. Há quanto tempo a senhora é professora? 20 anos. 20 anos. Com esse tempo de experiência, a senhora, obviamente, sabe ver quando uma criança é muito retraída, quando uma criança tem algum problema psicológico ou alguma, como é que eu vou lhe dizer, algum déficit ou até alguma repressão. A senhora conseguiu notar isso no Rafael alguma vez? Eu não consegui notar. Não conseguiu? Não. Eu lhe pergunto isso porque a gente escutou outra professora que falou o contrário, só que foi professora dele em um mês. E aí por isso que eu estou lhe questionando. Eu fui professora do Rafa um ano antes do ocorrido, né? Aham, sim. E a senhora se recorda se teve algum episódio que no Dia dos Pais o Rafael teria feito uma homenagem para a mãe? Ele fez. A senhora lembra disso? A homenagem foi para a mãe, não foi para o pai dele? Sim, foi para a mãe porque ele me disse que não convivia com o pai. Ele morava com a mãe, né? Tá bem. Não tem mais perguntas. Prof, satisfeito. Obrigado. Pelo Ministério Público. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Só mais um pouquinho. Sim, achei que tinha terminado. Não, Desculpa. não tem problema. Professora, sobre essa última colocação da senhora, tá? Sobre essa homenagem. Quando a senhora foi ouvida em juízo, a senhora esclareceu que nessa ocasião do Dia dos Pais, a senhora teria pedido uma camiseta branca para eles fazerem um trabalho, é isso? Sim. E que o Rafael, então, teria dito para a senhora que o pai morava em Bento e que não convivia com ele. Sim. É comum em pais separados haver essa distinção entre pai e mãe? Sim, é muito comum. É comum? Sim. O guardião, ou seja, com quem a criança mora, geralmente é o pai que comparece na escola, que vai nas reuniões. Sim, geralmente Sim. quem mora com a criança que vai nas reuniões, né? A senhora também disse nessa ocasião, quando a senhora foi vir em juízo, que a Alexandra ela aparentava ser uma boa mãe, pousava de boa moça para a sociedade, mas que somente pelo fato de Rafael andar bem vestido não significaria que ela fosse uma boa mãe. Sim, exatamente. Esse é o seu entendimento ainda? É, porque a gente não tem aquele convívio, né? A gente não em casa, o professor, ele consegue ver o que acontece em sala de aula. Fora disso, o professor não tem acesso. A senhora chegou a participar de algum tipo de busca ao Rafael, na época que ele era dado como desaparecido? Não, eu só fui na casa da Alexandra para prestar minha solidariedade, só. E como é que foi esse episódio? A senhora pode nos contar? Eu fui e cheguei lá e, enfim, abracei ela e falei que sentia muito e comecei a fazer perguntas se já tinham achado o Rafael nesse sentido e só. E como é que ela estava? Tranquila. Ela estava, assim, aparentemente bem fria, assim. Era como se não fosse com ela, entendeu? A senhora chegou a pensar que nesse momento que a senhora fosse abraçar ela, ela fosse chorar, desabar de alguma forma? Pensei, eu abracei ela. E ela... Não. Não, nada. A senhora mencionou que o Rafael não falava, né, da família no ambiente escolar. Nem do pai, nem da mãe, Não. nem do irmão, Não. de ninguém. Não, muito reservado. O que a senhora sentiu quando foi encontrado o corpo dele? A senhora que aí teve uma convivência de um ano com ele. Inexplicável, né? Foi...
inacreditável. A gente, toda a sociedade sofreu e a gente sofreu junto também, né? Como é que foi a volta às aulas sem o Rafael na escola? Foi difícil. A senhora trabalha com que faixa etária de alunos? Educação infantil e 1º ao 5º ano. Primeiro a 5º ano. Tem muitos alunos da senhora que são filhos e pais separados. Sim. A senhora consegue perceber que é mais comum o filho de pai e mãe separados ser mais próximo, ter mais intimidade com o pai com quem mora, com o pai ou com a mãe com quem mora? Sim. Sim. Bem, sem mais perguntas. Entendi. Só um minutinho, vou passar para o colega. Obrigada. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. A senhora era professora também do Andrei, né? Sim. Certo. E em dado momento foi encontrado o cadáver do Rafael. Sim. O Andrei seguiu frequentando a escola e entregando as tarefas escolares normalmente ou não? Eu não tenho essa informação porque eu não era mais prof da turma, entende? Eu fui prof dessa turma em 2019, antes do ocorrido. Certo. Então eu em 2020 eu já estava com outra turma e eles estavam no 6º ano, onde cada disciplina é um professor, então eu não tenho acesso a essa informação. Certo. Mas o Andrei seguiu estudando na mesma escola da senhora? Sim, todos os colegas. Sabe se o Andrei seguiu frequentando a classe dele? Seguiu na mesma turma, eu acho. Eu não tenho precisão disso. A senhora não tem? Não sei informar. Certo, tá. Bom, a senhora já disse, né, que foi na casa da Alexandra, mas teve, assim, outros professores ali da escola que também, assim, se empenharam nas buscas ali naqueles 10 dias que era um desaparecimento? Eu não tenho essa informação, porque eu não participei das buscas, então eu não sei quem foi e quem não foi. Certo. Só pelo disque, né, mas... Certo, perfeito. Eu estou satisfeito então, professora. Muito obrigado. Certo. Ok, nada mais. A senhora está dispensada. Muito obrigada e obrigada pela compreensão, por ter aguardado. Obrigada. Aí, os jurados, novamente, nada. Não, nenhuma pergunta. Tá ok. Agora é o lanche? Chegou o lanche?